Olá a todos! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a importância da cultura africana e, consequentemente, a negra no desenvolvimento da matemática e das ciências, como nós conhecemos hoje. Eu inicio dizendo que eu não sou especialista em história africana. Esse vídeo serve apenas para ilustrar, através de umas poucas evidências, a forte influência dessa cultura na construção da matemática. Então, se você tiver interesse nesse assunto, eu recomendo que se informe um pouco mais, até porque eu vou fazer a mesma coisa. Durante séculos, a cultura africana e, consequentemente, a negra foi reduzida ao nível de coisa selvagem ou rudimentar. Isso foi feito para transformar aquelas pessoas em animais e justificar, com isso, a sua escravização. Mas a história prova que isso está longe de ser verdade. Basta nos lembrarmos do caso do Egito, que é uma cultura que até hoje surpreende o mundo pela grandeza, pela particularidade das suas edificações, que existem até hoje. Convém recordar que o Egito é o provável local do desenvolvimento do sistema decimal, que é a base da matemática que nós praticamos atualmente no mundo. E provavelmente os grandes matemáticos da história beberam da fonte da matemática desenvolvida no Egito. Mas isso não é tudo. Os nossos ancestrais africanos foram os primeiros a desenvolver ferramentas matemáticas. Uma prova disso é o dispositivo conhecido como osso de Lebombo, uma ferramenta que tem 37 mil anos. Tem esse nome porque foi descoberto num país chamado Suazilândia, um pequeno país da África, justamente nas montanhas Lebombo. Essa peça servia para aquelas populações como régua, servia para medir períodos lunares. Qual a importância da medição desses períodos lunares? O controle da agricultura e, consequentemente, o controle dos estoques de alimentação daquelas tribos. Servia também para medir ciclos menstruais, ou seja, aquele ser humano tão primitivo já tinha essa preocupação em controlar a quantidade de indivíduos que viveria ali no seu povoado. Uma outra evidência importante do avanço da matemática e da ciência praticada pelos povos africanos é o Papiro de Moscou. Esse documento tem esse nome porque está em um museu de Moscou. Porém, é um documento de 4.000 anos que foi descoberto no Egito. Trata-se de um dos mais antigos registros da aplicação da álgebra e da geometria com finalidades cotidianas. Então, se você ainda não sabe o que é álgebra, certamente logo você saberá. Álgebra é aquele campo matemático que se utiliza de letras para atingir um objetivo matemático. E a geometria é a manipulação de formas, também com objetivos matemáticos. Então, essas pessoas de 4.000 anos atrás já manipulavam esse conhecimento. Esse documento, ele contém cerca de 25 desafios matemáticos. Para você entender o que é um desafio matemático, pensa nos famosos problemas matemáticos que você aprende nas escolas. Esses problemas, como já foi dito, eles tinham preocupações cotidianas, como, por exemplo, calcular as dimensões de um tronco de árvore. E por que um tronco de árvore? Porque seria matéria-prima para a fabricação de outros elementos importantes no cotidiano daqueles povos, como, por exemplo, as dimensões de uma peça de navio ou as quantidades necessárias de matéria-prima para você construir um cesto. Cesto, por exemplo, era usado para transportar diversos elementos fundamentais no cotidiano daqueles povos egípcios.
Outro elemento muito importante da cultura africana, que é mais uma prova do grande avanço e da versatilidade dessa cultura, é a chamada geometria sonar, uma técnica africana de se desenhar símbolos matemáticos na areia, apenas com a ponta dos dedos. Essa cultura foi desenvolvida num país africano chamado Angola, só que ganhou muita importância nos países vizinhos, como é o caso da República do Congo e da Zâmbia. Então observe que, com base nesses pontos que eram desenhados na areia, diversos formatos eram construídos. Observe que você vê aí claramente algumas aves, alguns animais. Detalhe, existia uma relação entre o tamanho da figura e a quantidade de pontos. Esses africanos, esses cidadãos de povos africanos, eles faziam isso sem ter os mecanismos que nós possuímos hoje e sem ter o conhecimento matemático que temos hoje. Então observe que essa cultura é uma perfeita combinação entre as artes e as habilidades matemáticas. Ainda hoje, existem pessoas nessas regiões que sabem trabalhar esse tipo de recurso, esse tipo de cultura. Então, mais do que meramente algo que tinha finalidade de lazer, de diversão, a geometria sonar, ela era uma forma de escrita, um sistema de comunicação. As pessoas se comunicavam, se falavam, se faziam entender por meio desse recurso. Tanto é que esse recurso, vamos chamá-lo assim, se tornou base da cultura daqueles povos. Aqueles povos existiam em função dessa cultura. E como eu acabei de falar, é uma cultura que veio passando de geração para geração até chegar nos dias atuais. Foi extremamente importante na transmissão de conhecimento. Ela narrava histórias ou fatos, descrevendo provérbios, contos, fábulas, jogos, mitos, a forma de animais, músicas, a publicação de leis e enigmas. Tudo era baseado naqueles desenhos. Ou seja, uma cultura totalmente baseada no uso de figuras geométricas. Além do que já foi colocado aqui, poucas pessoas sabem que as primeiras universidades do mundo surgiram na África. A primeira que se tem notícia é a Universidade de Al-Qarawini, que até hoje existe na região do Marrocos. Foi fundada no ano de 859. Observe que nessa época a Europa estava mergulhada em guerra, praga, fome. Era uma região extremamente atrasada no momento que o conhecimento já era amplamente difundido na África. Nessa faculdade ensinava-se filosofia, obviamente a matemática, que tem uma ampla ligação com essa outra disciplina. Essa universidade foi inaugurada por uma mulher muçulmana e veio a inspirar mais tarde a criação das universidades que existiriam na Europa. Até hoje, esse local possui 4.000 livros raros. Poucas décadas mais tarde, foi fundada a Universidade de Sankore Timbuktu, na região do Mali. Foi fundada no ano de 989 e possui mais de 700.000 documentos escritos, o que joga por terra a ideia de que os africanos não faziam registros escritos. Há quem diga que os africanos não aprenderam a escrita, o que não é verdade. Esses 700.000 documentos são prova disso. Entre esses 700.000 documentos está um exemplar raríssimo,
provavelmente da primeira edição do Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica. Para você ter uma ideia da importância desse livro, ele tem a mesma importância que a Bíblia tem para os cristãos. Na Universidade Sankore Timbuktu existe um exemplar original desse compêndio. Nessa universidade ensinava-se matemática, física, astronomia, química, filosofia, geografia, história, arte e possivelmente muitas outras coisas. Uma curiosidade sobre a Universidade Sankore é que algumas das suas paredes são construídas de barro. E desde a sua fundação, centenas de anos atrás, todos os anos a população local se reúne para reconstruir essas paredes. Como eu disse desde o começo, aprendendo um pouco mais sobre a cultura africana e, consequentemente, a negra, nós encontramos motivos de sobra para sermos orgulhosos de nossas origens africanas. E é por isso que eu recomendo para vocês, aprenda mais sobre a cultura negra e sua imensa contribuição em nossa formação humana.